Boa noite, irmãos. Nesse momento de dízimos agora, eu gostaria de refletir um pouco sobre a nossa condição humana. A questão, porque às vezes é difícil ainda para alguns de nós poder dizimar, dar o dízimo. Será que a gente ainda se preocupa tanto com essas perguntas, se o dízimo é obrigatório, se o dízimo é para os dias de hoje, né? Por que a gente precisa estar buscando essas justificativas para poder dizimar? Então, a palavra do Senhor nos diz que a nossa natureza humana é uma natureza corrompida, inclinada para o mal. Em Gênesis 6, 5, a palavra fala assim: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. E em Gênesis 8, 21, fala assim: e o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Até aí. Então, a nossa natureza humana, caída, entra em conflito com a vontade do Senhor sempre que a gente quer fazer a obra dele. E principalmente no tema do dinheiro, que é um tema bastante sensível para nós, porque fala de sustento. Mas quando Deus criou Adão, e nos criou em Adão, não havia mal na nossa natureza. Ao contrário, Adão foi declarado bom, como todo o resto da criação. Porém, ao desobedecer a Deus, Adão pecou e corrompeu a sua boa natureza humana. E nós herdamos essa natureza corrompida. Como os irmãos sabem, isso está em Gênesis de 1 a 3. Jesus, por seu sacrifício na cruz, nos reconcilia com Deus. Nos redime e salva a todos nós que cremos nele. Porém, apesar de salvos e redimidos, ainda permanecemos com nossa natureza doente, que busca o mal, ainda que redimidos, queiramos fazer o bem, como Paulo diz em Romanos 7, de 18 ao 23. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a minha mente, me faz escravo da lei do pecado que está nos meus membros. E é essa luta interior que, de fato, pode, por vezes, nos fazer
questionar o dízimo e até mesmo nos fazer não contribuir com o dízimo, mesmo quando a gente pode contribuir. No entanto, Jesus não nos deixa só. Nós, que somos sua igreja, e como prometeu em João 14, do 15 a 17, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Este é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Jesus nos envia seu Espírito Santo, e através dele podemos realizar os seus mandamentos e vencer a nossa natureza enferma. E Paulo nos ajuda a compreender melhor isto em Romanos 8, 12 e 15. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Pelo Espírito que habita em nós, podemos mortificar as obras da nossa natureza corrupta e não sermos escravos dela, mas sermos filhos de Deus e realizarmos sua obra. E este mesmo Espírito opera em nós, Igreja de Cristo, para que sejamos corpo de Cristo, como está em 1 Coríntios 12, 27. Do 12 ao 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra,
ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. E nós, como igreja e corpo de Cristo, devemos nos preocupar uns com os outros. Se estão bem, se há alguma falta física ou espiritual, se há qualquer necessidade, pois, como foi dito, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos se regozijam. Seremos uma igreja sã e saudável, cuidando uns dos outros em amor, ainda que sejamos fracos para isto, e devemos confiar que o Espírito Santo nos fortalecerá. Assim, questões se o dízimo é obrigatório, se é para os dias de hoje, e outras, não são importantes no meio de uma igreja que cuida uns dos outros no poder do Espírito Santo e no amor. Por isso, devemos vencer no espírito nossa natureza humana fraca e doente, que é inclinada a ver que o nosso sustento vem apenas do nosso trabalho. E devemos ser guiados pelo Espírito, que nos dá força a participar do corpo de Cristo, de forma que tanto aquele que contribui, como aquele que foi amparado, possam honrar o nome do Senhor e dizer: bendito o Senhor que nos tem sustentado.